parte a gente estava falando de uma forma mais expositiva, né, sobre crescimento da igreja, numérico, orgânico, distribuindo os trabalhos à medida que a igreja tem necessidade, à medida que surgem tarefas para serem feitas na igreja, podemos começar a criar ministérios para isso. Só que agora nessa segunda parte, como o nosso tema principal é família, um projeto de Deus, eu quero fazer de uma forma bem... Né, se a gente tivesse numa sala menor e todo mundo mais pertinho um do outro, passando o tereré e vocês conversando e tomando... Mesmo com calor, vocês tomam chimarrão? Nossa, lá em Campo Grande, chimarrão a gente toma só quando está frio, né? Uma vez por ano está frio lá, né? Quando a gente estava vindo agora para cá, tinha uns 3 urubus, assim, eu não sabia se eles estavam voando ou se eles estavam se abanando. A gente saiu com 38 graus de Campo Grande, né? Daí vocês, então tem que ser tereré, né? O geladinho. Bom, então eu quero fazer de uma forma mais informal, assim, que quero ouvi-los, quero que vocês participem, que vocês falem. Antes disso, quero convidá-los a gente ver ouvir uma mensagem falando sobre igreja, né? E depois eu convidei 3 famílias em 3 lugares diferentes, né? E aí a gente vai ver esses vídeos, né? E depois de ver os vídeos, aí a gente vai trocar uma ideia, tá bom? Então, por favor, pode passar o primeiro. Jesus disse: Ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez. E como ele fez. E eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipular. Isto é igreja. Ok, obrigado. Como você se sente com esse vídeo? Como que você te ajuda a repensar alguma coisa sobre igreja? Então a gente, hoje em dia quando ligamos as nossas televisões, a gente vê assim, as igrejas com tanto marketing, com tanto serviço, parece mais uma empresa, né, do que casa, né, do que uma família. Então, de novo, é uma bênção de Deus termos um prédio como esse que nos abriga,
que acolhe 300, 500 pessoas e supre tudo o que precisamos para ter um congresso desse, né? Então, não é pecado ter prédio, né? O problema é que quando a gente tem essa influência romana de valorizar mais um prédio do que uma vida. Quando pensamos em crescimento, pensar mais em coisas materiais do que a nossa família servindo. Como o Alan falou de manhã, temos que quebrar alguns paradigmas para pensar que eu estou evangelizando, que eu estou servindo a Deus na minha casa, com a minha esposa, falando de Jesus para minha filha. Porque parece, às vezes, que só trabalha quem está atrás de um púlpito, quem está atrás de um microfone. E o serviço casa é maravilhoso porque dentro da casa é mais fácil desenvolver essa vontade de servir, de se doar, na limpeza de um chão, na preparação de um suco para servir para um visitante. Então, o Grupo Casa ajuda a gente a ter essa dimensão de igreja que, às vezes, um trabalho muito bem estruturado nos leva para uma dimensão um pouco diferente daquilo que Jesus quer. Eu convidei 3 famílias que servem em 3 congregações diferentes, tempo integral. O Jefferson e a Dani, né, que fizeram ser Cris lá em Campo Grande, e hoje estão trabalhando na igreja no Rio de Janeiro. Eu também convidei o João Cirlei e a Cária, junto com a família que eles trabalham lá em Itu, e também convidei o Balabucha e a Lourdes, que trabalham lá em Campo Grande, para falar um pouco como que a família deles está servindo na igreja, aonde eles estão, porque são realidades diferentes. O que a igreja, tirando ideias como um grupo casa, onde estão reunidos e servindo nas suas casas, quando a gente pensa na igreja como uma coisa mais estrutural, são realidades diferentes. Eu não posso chegar aqui e falar para vocês como que você, esposo, como que você, esposa, vai servir no trabalho ministerial aqui em Curitiba, porque coisas que servem para Campo Grande, de repente não servem para Curitiba. O tereré aqui não é bem-vindo, então imagina outras coisas que eu tentar implantar aqui, né, que a gente faz lá. Apesar de que eu tive que sair de Campo Grande para comer pizza de mandioca ontem à noite aqui em Curitiba, mas nem tudo que dá certo em Campo Grande vai dar certo aqui em Curitiba no trabalho diário da igreja, né, com ministérios, com atividades, com algumas coisas que refletem o dia a dia. Então, queria que vocês ouvissem um pouquinho desses testemunhos e depois a gente volta a trocar uma ideia, tá bom? Olá, meu nome é Daniela. Meu nome é Jefferson. Nós somos casados há 9 anos, vai fazer agora no mês de novembro. Então, nesses 9 anos, temos servido a Igreja de Cristo do Campinho. Eu estou um pouco mais, né, vai fazer 10 anos agora que eu estou aqui servindo a Igreja do Campinho. E posso dizer que quando nós casamos, começamos a servir a igreja, tem sido um privilégio poder servir a igreja. Nem sempre, nesses 9 anos, estávamos juntos como família servindo a Deus. E posso dizer que quando não estávamos juntos, quando não estávamos no mesmo foco, foi mais difícil, bem mais difícil o trabalho. Não era nem um pouco prazeroso. E a partir do momento que a gente se focou, né, a família trabalhando para a igreja, fazendo as coisas de Deus. Agora com o Davi. Agora com o Davi, que tem 3 anos de idade, o trabalho é muito prazeroso. Sabe, o Davi, ele tem alegria em poder participar dos cultos, ir para a igreja, cantar. Para ele é um privilégio. Todo dia ele pergunta, hoje tem igreja? Hoje tem igreja? Então, assim, para nossa família é um grande privilégio poder servir junto a Deus. Amém. Hoje a Dani serve no Ministério Feminino, ela pode contar um pouco mais sobre isso. Nós somos muitas mulheres aqui, são mulheres guerreiras mesmo, são mulheres muito trabalhadoras e elas têm uma força, movimentam muito a igreja e apoiam muito mesmo a liderança
assim como os homens também. Então é um ministério forte e muito importante, porque elas servem com o coração mesmo, com a alegria do Senhor mesmo. E isso é ótimo, isso é muito bom. Amém. Paralelo a isso, eu sou pregador na igreja, prego, tenho essa missão de pregar, e também estou cuidando dos homens também. Então, a parceria, minha esposa cuidando das mulheres, eu cuidando dos homens, e de certa forma a gente acaba servindo juntos à igreja. Então, encorajamos vocês que são casados, que têm família, a servir junto ao Senhor, porque realmente é um privilégio. É muito bom poder dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos aí. Um grande abraço. Somos a família Mendes. Eu sou Juscelei. Caia. Joabe. Joel. Nós somos uma família missionária e estamos servindo ao Senhor na cidade de Itu em vários ministérios. Mas, ultimamente, o ministério que a nossa família tem se dedicado é o Ministério de Missões, especialmente missões urbanas. A igreja em Itu desenvolve várias ações e projetos de missão urbana, desde grupos de apoio para pessoas em recuperação, moradia assistida para moradores de rua, atividades e projetos com jovens e adolescentes, projetos de desenvolvimento comunitário e, como alguns de vocês já sabem, também a nossa campanha Cura. E um trabalho desse de projeto de desenvolvimento comunitário que a nossa família tem servido junto ultimamente é o Cura Comunidade. Nós escolhemos uma comunidade carente, levantamos recursos, montamos uma equipe e nós realizamos pequenos reparos, às vezes projetos de construção, e cada membro da família serve de uma maneira usando seus dons e talentos. É gratificante estar na casa de alguém e servir, pintando uma parede, conversando, ou até mesmo lendo histórias. Isso o Joel fez na última vez. Tinha um grupo de crianças e elas estavam loucas para ouvir histórias, e o Joel leu histórias para elas. E foi muito bom. E foi muito bom servir dessa maneira. Parece que é tão simples você ler histórias, mas era incrível como as crianças estavam ouvindo naquela tarde. Nós acreditamos que a família, ela cresce, assim como a igreja, o reino de Deus cresce quando ela serve junto. E um dos versículos que tem sido o versículo-chave para a nossa família é Josué 24:15, que diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós temos buscado crescer em nosso entendimento da nossa identidade, do nosso papel como cristãos, como povo de Deus, e servir não apenas a nossa igreja, mas a comunidade maior onde nós estamos. E nós acreditamos que para que haja esse crescimento, não apenas numérico, mas um crescimento de serviço, um crescimento espiritual, um crescimento que vai trazer realmente o reino de Deus aonde nós estamos, é necessário esse engajamento. Em Itu, nós temos um lema, que é para o reino crescer, eu quero me envolver. E nós temos certeza de que famílias envolvidas, servindo a sua comunidade, não somente a igreja cresce, mas o reino de Deus e a vontade de Deus. Então, quero encorajar vocês a, como família, estarem servindo ao Senhor aonde estão na sua comunidade. Deus abençoe. Obrigado. Até mais. Paz para o seu dia. Paz. Então, o que vocês ouviram, desses dois depoimentos de famílias que estão servindo a Deus, que você chamou a sua atenção, que você poderia destacar aqui, de como que você, com a sua família, pode estar contribuindo na obra de Deus. Estou falando assim que a gente viu, pus esses dois vídeos porque a gente tem um trabalho, vamos dizer, mais formal, mais centralizado no dia a dia do trabalho da igreja, e também um outro tipo de trabalho mais voltado para a comunidade, mais pensando, envolvendo a família. Eu sei que o Alan faz bastante isso lá em Guarapuava, servindo a comunidade no que elas precisam, cortando grama, pintando as casas de pessoas. Você já compartilhou em outros momentos conosco de tantas maneiras que a gente pode servir as pessoas e servindo levar o evangelho de Jesus, com o pai, a mãe, os filhos envolvidos nesse trabalho. Então, quero ouvi-los um pouquinho. Eu não sou o dono da verdade, eu tenho certeza que Deus pode
usar muitos de vocês aí para compartilharmos junto como que eu e a minha família, como interessante que as duas famílias usaram Josué 24, né, dizendo que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, alguém gostaria de compartilhar um pouquinho conosco aqui do que chamou a sua atenção? Eu chamo todas essas belezas que foi dito até agora como a humanidade cristã fervorosa. Muito obrigado, Sr. João. Mais alguém? Tem algo que chamou a sua atenção no que você ouviu, ou no que a gente está conversando aqui agora à tarde, desde a primeira parte, porque o objetivo principal, eu acredito que de estarmos aqui conversando, é que nós possamos tirar coisas práticas, para que ao terminar o 3 em 1, ao sairmos daqui, possamos colocar, né, em prática nas nossas vidas. Né? Vanessa? Uma passagem que eu amo muito é quando, né, Jesus fala que quando a gente vai para o reino, a gente recebe o centro de casas, de mães, irmãos, famílias, né? E a gente precisa fazer isso verdade, né? Que é muito bom você poder entrar na casa das irmãs e cuidar da mãe da outra irmã, que é sua mãe também, né? A Nádia está aí? Então, é um prazer. Tipo, a Nádia está longe da mãe dela. E quando eu estou perto, é um prazer para mim poder entrar na casa da Nádia como se eu fosse filha da Dona Maria da Luz. E, não sei, às vezes causa até algum ciúme na família, mas eu me sinto filha da Dona Maria da Luz. Então, eu tenho toda a liberdade na casa dela, como eu tenho em outras irmãs, como eu tenho com a minha mãe. Então, assim, eu amo, né, mesmo os irmãos, e assim, a questão de você entrar e participar do dia a dia, né? De levar o médico, de ajudar com a casa, de ajudar com as coisas do dia, de dar bronca, de pedir conselho, né? Isso precisa ser parte da família de Deus, né? A gente é uma família só, não é a família de fulano, a família de ciclano. Então, assim, eu me sinto em casa na casa de qualquer irmão, porque eu me sinto realmente parte daquela família. Em relação ao primeiro casal que apareceu ali, eles fizeram um comentário de, por um momento, cada um estava meio separado nesse propósito de servir a igreja. E eu vejo que, como isso é necessário, dentro de casa, ter essa cumplicidade. Às vezes é fácil falar disto, mas colocar isso em prática vai exigir muito do casal. Então, eu vejo que é um desafio muito grande, primeiro da decisão de trabalhar junto, de estar junto, de ter o mesmo propósito, mas mesmo assim, tendo isso, precisa ser trabalhado neste casal, porque se realmente não tiver essa cumplicidade, o trabalho fica complicado mesmo. É verdade, né? E é exatamente isso que o Jefferson e a Dani é de Campo Grande, o Jefferson fez ser crise, ele raptou ela da gente, né? Então, quando a Dani chegou lá no Rio, eles ainda recém-casados, ela precisou trabalhar, né? E ela ficou muito tempo trabalhando na área dela, enquanto ele estava como evangelista trabalhando na igreja, né? E aí, às vezes, tem uma pressão muito grande, né, sobre a esposa do evangelista, a esposa do obreiro, né, que está trabalhando, né? Por exemplo, a minha esposa trabalha fora de casa, mas alguém tem que trabalhar naquela casa, né? Então, às vezes tem essa pressão muito grande, né? Quando a mulher não está o tempo todo ao lado do evangelista, sei lá, do presbítero, do diácono, de alguém que está servindo, né? E aí existe toda uma situação econômica, financeira, que muitas vezes causa isso. E lógico, né, assim, todas as vezes que a Isabel pode estar comigo na obra, envolvida, fazendo as coisas, parece que a coisa flui muito melhor, eu me sinto mais à vontade, mais seguro, né? Mas nem sempre isso é possível, mas existe essa necessidade de tanto o marido quanto a esposa estarem focados na importância que o trabalho do marido no crescimento da igreja, no envolvimento dos irmãos, faz. Então, realmente é um trabalho para ser bastante conversado, né, e que
né, faz parte desse crescimento orgânico, né, a esposa, o esposo ser envolvidos no trabalho e ser compreendidos, né, com a irmandade das necessidades que o casal tem, né. Então, hoje eles estão numa fase em que ela não está trabalhando, está cuidando do filho e ambos estão envolvidos mais, mas existem fases diferentes na vida cristã, né? Quando você está com criança pequenininha, está solteiro, quando você está recém-casado, como já foi falado aqui. Então é um desafio, né? Assim, para envolvermos a nossa família na obra. Mas o que já temos visto aqui, que é possível em qualquer situação, com a esposa trabalhando, não trabalhando, com criança pequena, com os filhos na faculdade, é possível a minha família, como um projeto de Deus, estar servindo no reino de Deus. Até porque quando a esposa está trabalhando para ajudar, de alguma forma, completar a renda, está dando essa possibilidade do homem ficar totalmente envolvido com a obra e não procurar uma outra fonte de renda. Então a gente vê nos evangelhos, quando o apóstolo Paulo parou, né, foi para alguma cidade e parou um tempo de evangelizar para trabalhar construindo tendas, e aí quando ele recebeu um sustento financeiro, e ele deixou o trabalho e foi trabalhar tempo integral na obra. Então, isso foi possível porque alguém estava sustentando esse trabalho. Então, muitas vezes, existe uma fase em que a esposa está ajudando a sustentar o lar até mesmo para que o marido possa se dedicar mais ainda na obra do Senhor. Mais algum ponto que alguém gostaria de destacar? Uma coisa que chamou a atenção nesse vídeo que você passou, a esposa do João Silei falou, a Cara, ela falou que cada um serve naquilo que sabe fazer. Então, eles foram reformar as casas, eles têm um projeto que eles fazem, e o Joab foi fazer o trabalho, ler histórias para as crianças, né? Então, uma coisa que uma criança ali de 10 anos sabe fazer, ela sabe ler e pode estar contando histórias para isso, enquanto um sabe pintar a parede e outro sabe fazer alguma coisa. Eu gosto muito de Curitiba, porque Curitiba mandou o Luiz lá para Campo Grande, Luiz da Jane lá para Campo Grande. E a gente tem até um lema que a gente brinca, e o Luiz está ali, ele pode confirmar, que a gente fala, tô pronto. Aí, recentemente, a gente quis pintar o prédio da igreja. E eu não sei, nem pegava no rolo, não sabia fazer. Mas o Luiz sabe. E aí ele foi lá e ele me ensinou. É assim que você tem que passar massa corrida, é assim que você tem que fazer. Então aí eu estava pronto para fazer o serviço, eu fiz o serviço enquanto ele estava trabalhando. E minha esposa, que é engenheira, junto com uma arquiteta, que também elas devem estar na aula dos jovens. E aí eles projetaram, pensaram nas cores, o Luiz me ensinou e a gente fez. Então cada um dentro do que você sabe fazer. Então o que a gente pode fazer é pensar o que eu posso fazer dentro daquilo, o que eu sei fazer, o que eu posso servir, né? Então com a sua família, que às vezes a mulher sabe uma coisa e o homem sabe outra e nem sempre vão trabalhar juntos na mesma coisa, né? Mais alguém? Quantos anos, acho que o Joab deve ter uns 7 ou 8, né? 8, né? E já estava servindo, contando história para crianças da idade dele, né? Então, a gente fala, os jovens são o futuro da igreja, né? E esse futuro não chega nunca, né? O jovem é o presente. Uma criança de 8 anos está servindo como família, como projeto de Deus, na obra de Deus, com crianças da idade dele. Então, realmente, é interessante. Eu gostaria de passar um último vídeo, né? E também ver se a gente tem alguma coisa diferente do que a gente tem conversado aqui e a gente encerra. Está na sequência daquele vídeo que passou por último. Olá, amados irmãos. É um privilégio poder participar desse congresso aí em Curitiba. Para quem não nos conhece, meu nome é José Carlos Balabush e essa é minha esposa, Lourdes Balabush. Prazer estar com vocês. Aqui em Campo Grande, uma das ferramentas que sempre deu frutos e nós utilizamos é a Escola da Bíblia.
através dos cursos já conhecidos, tradicionais cursos por correspondência, que tem dado muitos frutos, então nós continuamos trabalhando com esses cursos. Também trabalhamos com estudos bíblicos pessoais na própria Escola da Bíblia. A escola em si oferece um espaço físico muito bom e adequado para fazer esses estudos. E também com aconselhamento de casais e de jovens namorados, jovens que iniciaram o namoro. Uma outra ferramenta que estamos utilizando, começamos há uns 4 anos atrás, é um curso chamado Visão Panorâmica das Escrituras. Esse é um curso de 4 meses que tem dado muitos frutos. Inclusive, um dos frutos agora é a propagação do Evangelho em outras regiões. Um casal que fez o curso mora num assentamento, numa chácara a 55 quilômetros de Campo Grande, e nós fomos até lá levar alguns estudos bíblicos, e 5 pessoas se converteram, e hoje temos a igreja iniciando lá naquele assentamento. Lá em Provérbios 14:1, a Bíblia afirma que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a mulher insensata com as próprias mãos a derruba. Isso acontece no reino também. Então, nós mulheres precisamos agir com sabedoria e entender, nos conscientizarmos de que o apoio da mulher no ministério junto com o marido é muito importante na igreja. Então, a mulher, ela prepara o ambiente para o ministério do marido em casa. O homem precisa preparar uma pregação, um estudo bíblico, ou simplesmente dirigir a ceia, a oferta, a oração na ordem do culto, evangelizar. Tudo isso exige um preparo do homem. Não só um preparo de preparação das aulas, mas um preparo emocional também. Segundo, e parece estranho o que eu vou falar, mas nós estamos tentando fazer diferente. No passado, o trabalho da igreja é muito voltado para estudos bíblicos. E aí 20 lições sobre isso, 7 lições sobre aquilo, é estudo para cá, é apostila para lá. Muito voltado para estudo bíblico. E, na verdade, uma das coisas que é necessário é relacionamento com o contato, relacionamento com essas famílias, que cria uma certa intimidade. E nessa intimidade, nesse bate-papo, nesse aconchego lá do lar, o estudo acontece, mas não aquele estudo didático tradicional. E um terceiro, muitas igrejas têm agendas com tantas atividades, tantos eventos, reuniões para todo lado, que às vezes só de você olhar a agenda você fica sufocado e cansado, e quando não, estressado. Então, nós temos diminuído a participação em muitos desses eventos e atividades, e para que tenha um tempo de qualidade com esses contatos, com essas famílias. Isso não quer dizer que nós não participamos de evento ou não convidamos essas pessoas, mas eu penso que precisa ser revisto um pouco, porque todos os ministérios têm seus eventos, têm suas atividades. E às vezes algumas dessas atividades, desses eventos, poderiam ser simplificado, resumido e feito de uma maneira que envolvesse toda a igreja. Então, primeiro, voltado para casais. Segundo, menos estudos e mais relacionamento, mais intimidade. E terceiro, uma agenda menos cheia de atividades e para que tenhamos esse tempo. Foi um prazer, espero que tenha ajudado e que Deus os abençoe. Amém. Então, uma coisa que eu queria, em cima do que o Balabucha e a Lourdes falaram, o Balabucha é aqui de Campo Mourão, né? Um paranaense que está lá em Campo Grande, casado com uma manauara. O Brasil é uma maravilha, né? Então, eles são evangelistas, e ele trabalha usando o prédio da Escola da Bíblia para dar aula, e a gente vê muitas pessoas fazendo muitos trabalhos diferentes. Então, a Jane e outras irmãs saem na segunda-feira com alguns alunos da Escola da Bíblia e vão no Hospital do Câncer servir um café da manhã para eles. Então, enquanto um outro grupo de irmãos estão fazendo visita com irmãos que estão enfermos, com outro grupo de irmãos indo para um assentamento a 60 quilômetros de lá,
para estudar a Bíblia com eles, enquanto o outro... Então, assim, você está entendendo? A gente, às vezes, parece que a igreja só tem que ter um modelo engessado, só funciona se tiver assim, se tiver assado. Então, a gente tem trabalho para todo mundo. Então, se 20% está do trabalho, 80% do trabalho da igreja está na mão de 20%, é porque talvez esses outros 80% não estão tendo oportunidade de desenvolver os seus dons, né? Desenvolver aquilo que ele faz bem, como o Lucas falou. Ele tem facilidade para trabalhar com algo mais prático, ele não vai ficar atrás de um púlpito. Se ele tem facilidade para estudar a Bíblia, então que aquele casal, que aquela família use esse dom para estudar. Se aquela família tem o dom de visitar, se tem o dom de ensinar, se tem uns dons... Então a gente não pode pensar que para a igreja crescer, todo mundo tem que estar fazendo a mesma coisa. Então, glória a Deus por tantos dons. E a Bíblia, quando compara a igreja, ela compara com um corpo físico, né? E vai mostrar que a função do fígado é diferente da função dos olhos, que é diferente da função das pernas. Então, na igreja, como corpo de Cristo, se cada um de nós desenvolvermos a nossa função, o nosso dom, aquilo que o Espírito Santo nos capacita a fazer, com certeza, não tem como não crescer. Não tem como não desenvolver. Não tem como a minha família não ser edificada. Porque, como já foi falado aqui, é edificando a minha família, edificando a minha vida, o meu trabalho com a minha esposa, com os meus filhos. E cada um fazendo isso, a igreja num todo é edificada e a igreja cumpre o seu propósito, a sua função, e Deus é glorificado com isso. E a igreja cresce. Sei que alguns gostariam de falar, o nosso tempo acabou. Então, por favor, o convite que eu faço é para reflexão. É que possamos continuar ao longo desse 3 em 1, pensando como eu e minha família podemos servir no reino de Deus, podemos contribuir para o crescimento do reino de Deus. Como que Deus pode nos proporcionar esse amadurecimento e o amadurecimento do corpo de Cristo. Obrigado, irmãos. Obrigado, Zé Luiz, por nos ajudar a realmente ver qual é o nosso